Olha, que bom que você chegou. Muito legal. E eu precisava que você tivesse vindo hoje aqui. Vamos, senta, senta. Não, arruma um lugar ali para outro. Ah, assim? Então tá legal. Fica aí bacana. Ótimo, Amigo, muito bom, né? Quando você curte, quando você compartilha, ativa o sininho, isso é relevante para você. E nesse mesmo ato, quando você faz isso, você está autorizando o YouTube a repetir esse vídeo para mais uma pessoa. Portanto, olha só, compartilhe, divulgue, se inscreva, tá bom? E olha, se você quiser, faz um print aí e manda pra gente. E eu vou querer responder. Tá ótimo? Muito obrigado. Continue com a gente. Vem, veja. Olha, nós vamos falar de alguém muito legal. Ah, o tema, eu sempre esqueço. O tema. Nós vamos falar de um assunto pouco comentado. E do jeito que falaram para nós, não foi muito bem explicado. Tá bom? Fique aí. Bem, conhecemos pessoas que pelo seu temperamento, pelo seu modo de ser, com uma visão às vezes pequena de mundo, quem sabe uma pessoa pessimista, iracunda, tímida, um tanto quanto precipitado, no decorrer da sua vida, agiu, pensou, se posicionou de forma inconveniente ou inoportuna para uma ocasião e logo foi taxada com uma marca indelével na sua vida, seu caráter. Olha, mas isso não define uma pessoa eternamente. E o tempo passa e quando deparamos com essa pessoa, ainda nos recordamos do seu passado. Isso tem na Bíblia, sim, você vai ver ali Pedro e a negação, tem Judas e a traição, Moisés bateu na rocha, Abraão mentiu, Davi e o homicídio. Olha, não importando o quanto isso causou de dores, essa situação já fora resolvida em arrependimento e perdão, vivendo agora um outro estilo de vida, com uma aliança restaurada. Ah, vem comigo. A presença de Jesus mudou a minha vida. Mudou a sua também? Isso, nós vamos falar de alguém muito valioso, muito importante, que Mateus, Marcos e Lucas só cita ele uma vez. Tomé, cujo nome significa gêmeo. Dídimo também, não sabemos ao certo quem foi seus irmãos, se teve. A escolha desse apóstolo por Jesus é resultado de uma noite de oração. Isso, está ali em Lucas 6, 12, 13. Sim, pela manhã Jesus escolheu ali os seus discípulos. E lá estava Tomé. Muito bacana. Olha o apóstolo Tomé. Um homem melhor do que a sabedoria popular diz a respeito dele. Olha, ele tinha uma tendência assim um pouco ansiosa, angustiada. Costumava ficar remoendo as coisas. O pessimismo o acompanhava. E aí? O seu temperamento aponta para ser um pouco parecido com esse caso? Veja. Olha, o apóstolo Tomé era realmente duvidoso? Sem fé? Acredito que não. Jesus o escolheu e ele o seguiu durante todo o seu ministério terreno, se mantendo leal e fiel. As pessoas dizem ter fé apenas por concordarem com um corpo de doutrina e uma lista de princípios denominacionais. Tomé não. Tomé mostrou que a fé se expressa obedecendo, ousando, agindo, por vezes deixando passar a sua essência sem máscara. Isso mesmo. Olha, Tomé nos ensina a respeito da postura, da tomada de atitude. Tomé era um homem de muito valor. Jesus avisa que vai a Betânia curar Lázaro. Lembra disso? Sendo que nesse momento havia um perigo real de Jesus e os apóstolos serem capturados e mortos. Surge então a voz intempestiva do apóstolo Tomé, com forte presença pessimista, diz ele: vamos
nós também vamos morrer lá com ele. Isso, João 11:16. Alguém mais otimista diria, sim, Senhor, vamos, o Senhor sabe o que está fazendo. E o apóstolo Tomé, ele era melancolicamente envolvido com Jesus, não admitia a sua ausência. E qual seria a minha, de repente, a sua posição diante de uma situação dessa? Eu teria esse valor e essa coragem de caminhar com Jesus com perigo de morte? Ou abandono Jesus quando zombam da minha fé e me desencorajam? Olha, sabe, isso é muito valioso para a gente estar fazendo uma reflexão. Que apóstolo maravilhoso! Querido, não saia daí. Estamos em meio a uma quebra de paradigma. Alguma coisa muito valiosa vai acontecer. Olha, o Espírito Santo vai falar contigo. E eu estou muito animado por isso. Olha, Jesus predizendo numa outra situação, Jesus predizendo a sua morte, anuncia que vai preparar um lugar para os discípulos e esclarece. E para onde eu vou, Jesus dizendo, vocês sabeis o caminho. João 14. Angustiadamente, Tomé questiona, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho? João 14. Gente, que lindo. Aqui o pessimismo aliado à sua fidelidade e lealdade. Não pensava ele em perder Jesus. Temos eu e você o mesmo desejo de não nos afastarmos de Jesus, correndo o risco de não ter a sua presença? Quem sabe, quando sou censurado, quem sabe quando alguém agride a minha fé, você vai à igreja sábado e domingo, não fica no Zoom? Vem, veja, cheio de amor por Jesus, diante de tal questionamento, o apóstolo Tomé recebe uma revelação. Disse-lhe Jesus, Tomé, Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. E os demais não sabiam nada disso. Eles não tinham resposta e nem perguntaram. É relevante compreender aquilo que não entendo. Porque entendendo eu aprendo. Caramba, se Tomé não tivesse perguntado, até hoje ninguém ficaria sabendo. Mas o apóstolo Tomé foi eficaz. Tomé nos ensina a respeito de uma fé madura. Ele faltou lá o primeiro PG, na primeira célula dele, 8 dias após a Páscoa, né? Puxa vida, foi um ato que ele fez errado, porque todo aquele amor, né? Que Jesus esteve ali ressurreto na presença dos 11. E esse erro é um amor profundo, provocado pelo luto, pela incerteza e a dor da solidão. Na semana seguinte, Jesus apareceu novamente aos discípulos, aos apóstolos agora, né? E naquela ocasião, o apóstolo Tomé estava lá, presente. Ele, então, precisava se certificar antes de acreditar em algo. Isso aí. E você acreditaria? E hoje, você dá crédito a tudo? Ou como Beriano, verifica nas escrituras para ver se de fato é o que está se falando? E isso não é falta de fé, querido. Isso é fé bíblica, é fé robusta. Pois fé é certeza, é convicção, é confirmação dos fatos. A fé cristã não é cega. Ela tem fundamentos sólidos. Que legal. Apóstolo Tomé disse, se eu não vir e não colocar os dedos nas chagas, não crerei. Querido, logo diante de Jesus, Tomé dá a maior profissão de fé, de reconciliação de todo o Novo Testamento. E diz Tomé, meu Senhor, meu Deus. João 20, 28. E é provável que a melancolia, o negativismo tenham sido agora banidos pela presença de Jesus, que respondeu, Tomé, Tomé, porque você creu, porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e crerão. Agora observe só. Em Marcos, capítulo 16, versículo 11, o túmulo de Jesus estava vazio. E a mulher estava lá e disse que viu Jesus. E que ele estava vivo. E falou para os discípulos. Porém, eles não acreditaram. No 13,
quando eles voltaram do caminho de Emaús, correndo a Jerusalém para contar aos outros, mas também não acreditaram neles. E por que Tomé teria que acreditar agora e não fazer prova da fé? Ah, tem muita gente que depois que vê, crê o resto da vida. Apóstolo Tomé precisou pedir a Deus aquilo de que necessita para crer, que cresce mais. Esse homem não permitiu que a sua fé estacionasse, pois vendo a sua fragilidade, a sua descrença, coloca diante de Deus o seu coração. Homens que não têm reservas diante do Senhor são os que tocam na intimidade do Rei. O apóstolo Tomé deu a Deus os seus limites e ele o fez adentrar na sua intimidade. Ao ver Jesus, o apóstolo teve a sua vida e fé restaurada. Muito obrigado. Essa é a parte 1. Vamos ver a parte 2. Olha, sem miséria, clica, curte, fala para o YouTube, abençoar uma vida. Eu te agradeço, meu Pai. Muito obrigado. A minha fé também foi restaurada. Amém.